Se você pretende emigrar do seu país, se você pretende sair da sua terra natal, seja Angola, seja Brasil, Cabo Verde, seja qual for o país, e se você quer morar num país com menos preconceito, com menos desinformação, eu faço um pedido para você. E o meu pedido é o seguinte: tome uma atitude. Eu estou aqui tomando a minha atitude. Não estou pedindo para você gravar um vídeo e falar sobre esse assunto, não. Se fizer, melhor ainda. Eu estou tomando uma atitude, eu estou dando minha cara a tapa, estou me sujeitando a ouvir um monte de besteira, assim como falaram no vídeo anterior, que eu estava desmistificando a questão dos arrendamentos aqui em Portugal, que tem muita gente vindo para cá enganada, achando que vai conseguir um arrendamento super barato. Eu estou vindo aqui e dando minha cara a tapa. Essa atitude que eu estou tomando, trazendo informações, informações verdadeiras, trazendo fatos. Esse daqui não é nem um vídeo de opinião, é um vídeo informativo. E a atitude que eu peço que você tome é a seguinte: ajude-nos a impulsionar este vídeo, porque se você quer viver num país com menos preconceito, você tem que viver num país com mais pessoas informadas, mais pessoas com acesso à realidade, tá bem? E a gente combate o preconceito com informação. Então, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo. Essa é a única forma da gente furar essa bolha aqui do YouTube e conseguir espalhar, conseguir disseminar essa mensagem sobre esse mito que eu vou falar agora. E que mito que é esse? O imigrante rouba os empregos da população local. Esse pensamento é muito comum. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, se a gente for seguir determinada lógica, até faz um pouco de sentido, né? Se a gente for pensar naquela lei do mercado de oferta e demanda, isso daí acaba fazendo um pouco de sentido, sim. E eu vou explicar para vocês o seguinte: para quem não sabe, essa lei da oferta e da demanda funciona da seguinte forma. Portugal é um país que produz bastante azeitona, é um país que produz bastante azeite. O que vai acontecer se no ano de 2023 tiver uma mega produção de azeitonas, muito mais do que se produziu nos últimos 10 anos? Vamos supor, tá? Isso é um cenário hipotético. O que vai acontecer? O preço da azeitona tende a baixar. O consumidor de azeitona, o consumidor de azeite, que é um produto derivado da azeitona, tende a pagar menos pelo azeite, tende a pagar menos pela azeitona. Ou seja, vai acontecer uma desvalorização, tá? Você vai acabar pagando menos pelo produto que, de certa forma, está em abundância no mercado, tá? Então, por que o salário do empregado de mesa, por que o ordenado do empregado que trabalha em fábrica não vai diminuir quando chegarem mais pessoas para trabalhar aqui em Portugal? Esse é um ponto interessante, não é? Isso é realmente algo a ser pensado. E assim, existem estudos sobre isso, tá? Deem uma pesquisada sobre o êxodo de Mariel. Dei uma pesquisada sobre isso. Foi um fenômeno de emigração em massa em Cuba, pessoal indo lá para Miami, etc. Dei uma pesquisada, caso queiram se aprofundar um pouquinho aqui. Mas o que eu quero dizer é que se a gente for seguir essa lógica, faz um pouco de sentido, né? Só que vamos parar para pensar um pouco. Um jovem que acabou de sair da escola, está na idade adulta, acabou de se formar. Esse jovem vai ingressar no mercado de trabalho. Esse jovem, ele não vai tirar o emprego da pessoa que se formou antes dele. Os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho em 2023 não vão tirar as vagas de emprego daqueles jovens que se formaram em 2022. Entendeu? Ah, mas tá bom. Por que não vai acontecer isso?
Primeiro, porque as vagas de emprego não são limitadas. Não, o Estado português não determinou um limite, o Estado português não regula o mercado de forma artificial a ponto de determinar uma quantidade de vagas de emprego para cada área. Não existe apenas um número fixo de vagas de emprego. O Estado português não fez o seguinte: a partir de hoje só serão permitidos 200 empregados de mesa por ano, 200 faxineiros por ano. O Estado português não faz isso. Nesse ponto, o mercado aqui em Portugal é livre, tá? Então, basicamente o que eu quero dizer, a economia não fica parada. O mercado não fica parado, o mercado não é algo estático. O mercado de trabalho não é estático, ele não é igual a uma parede. O mercado de trabalho, ele se modifica de acordo com a demanda, de acordo com as ações humanas no geral e etc. A partir do momento que tem um imigrante vivendo em Portugal, o que acontece? Para essa pessoa se regularizar, para essa pessoa ter a permissão legal para residir aqui no país, aqui em Portugal, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem que manifestar o interesse de residir no país. Mas para ela manifestar esse interesse de residir, ela tem que preencher certos requisitos determinados pelo Estado português. E um desses requisitos, eu não vou falar de todos, e um desses requisitos é estar inscrito na Segurança Social do país. Ou seja, essa pessoa tem que começar a contribuir financeiramente para o Estado de Portugal, para a Segurança Social. Esse é apenas um dos impostos que o imigrante vai pagar. É o imposto da segurança social. Além disso, além de pagar a segurança social, o que esse imigrante vai fazer? Ele vai precisar de morar em algum lugar, ele vai precisar de residir. Então, ele vai arrendar um apartamento, ele vai arrendar um quarto, vai arrendar uma casa. Então, automaticamente, a dona Inês já vai começar a ganhar um dinheirinho a mais. Automaticamente, no final do mês, a dona Inês vai ter uns euros a mais do arrendamento dela, porque ela já tem uma casa, ela vai alugar para uma pessoa morar. Olha só que legal, olha o que acontece, a economia começando a girar, o dinheiro começando a entrar na economia de Portugal, e é algo que está precisando, porque senão a conta não vai fechar daqui a 30, daqui a 40 anos. Né? Não é porque o seu avô, que é pensionista, consegue receber a pensão dele hoje, que você, na sua aposentadoria, na sua reforma, vai conseguir receber também. É uma matemática, a conta precisa de fechar. O país precisa de dinheiro. Tá? Portugal precisa de dinheiro. Ou você acha que as portas simplesmente estão escancaradas porque Portugal é um país muito caridoso? Gente, no mundo dos negócios, no mercado, não existe caridade, não existe gente boazinha, não. Portugal não está fazendo nenhuma caridade. Isso é necessário, isso é algo que vai colocar dinheiro no caixa. O Estado vai ficar maior, a segurança social vai ficar maior. Vai ter um investimento maior também aonde? No setor privado. Primeiro, o imigrante vai precisar de morar em algum lugar. O imigrante vai precisar de comer, então ele vai ter que ir no supermercado, ele vai gastar dinheiro no supermercado. O imigrante, ele vai gastar o ordenado que ele ganha nas empresas já estabelecidas em Portugal. Ou seja, o empreendedor português vai começar a ganhar mais dinheiro. Com isso, o que acontece? Quando o empreendedor está ganhando mais dinheiro, ele começa a expandir os seus negócios. O empreendedor começa a vender mais, ele começa a produzir mais, ele começa a contratar mais pessoas, porque já tem mais pessoas que compram no estabelecimento dele também. Esse que é o ponto que eu vou chegar. Então, com a entrada de imigrantes em Portugal, a economia ganha ganha uma certa força, entendeu? Diferente das azeitonas, os imigrantes não são um produto consumível. Os imigrantes são uma força humana que produzem, que trabalham, que geram riquezas para o país, que fazem a economia crescer. Ou seja, os imigrantes, além de ajudarem nas aposentadorias, nas reformas, com certeza você tem um avô que recebe pensão.
com certeza você conhece algum pensionista. Você tem aquele tio que sofreu um acidente de trabalho, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E ele vai sair do fundo, de algum fundo do Estado, que esse dinheiro, para chegar nesse fundo, é arrecadado através dos impostos. Então, além de existir essa contribuição para o setor privado, que é extremamente necessária para gerar mais empregos, porque quem gera emprego não é o Estado, não sei se vocês sabem, quem gera emprego é o empreendedor. É a pessoa que está na luta no dia a dia, tendo várias ideias, abrindo as suas empresas, vendendo e pagando imposto. Quem gera emprego não é o Estado. O Estado não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada, tá? Mas existem milhares, milhões de pessoas, na verdade milhões mesmo, milhões de pessoas que dependem do Estado. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar, entendeu? E a população daqui de Portugal está se reduzindo. As pessoas aqui em Portugal estão indo morar em outros países. Você já parou para fazer as contas de quantos portugueses não vivem em Portugal? Já parou para pensar isso daí? Então, Portugal não está fazendo nenhum tipo de caridade, tá bem? É isso que eu estou querendo dizer. Os imigrantes, além de darem esse boost na economia, eles são necessários para a sobrevivência do país. Então, a gente não está vindo para cá para tirar dinheiro. A gente está vindo para cá para injetar dinheiro na economia. Esse que é o ponto. Eu já trabalhei de empregado de mesa e uma coisa que eu ouvi em tom de piada, em tom de brincadeira, né? E muitas vezes a gente fala algumas coisas em tom de brincadeira para dar aquela amaciada na carne, né? Para não entrar com tudo. Muitas vezes a gente fala em tom de brincadeira para ter esse efeito um pouco mais leve, o famoso xiste, né? Já dizia o Freud aí há mais de 100 anos atrás. Eu ouvi o seguinte: ah, agora vocês vieram para cá para pegar o ouro de volta, né? Nós roubamos o ouro de vocês, vocês vieram para cá para pegar o ouro de volta. E imediatamente, de forma espontânea, eu nem pensei, só respondi, ou talvez a gente tenha vindo para cá para trazer mais. Já parou para pensar nisso? Aí o cara pensou assim, esse cara, esse senhor falou isso em tom de brincadeira, em tom de piada, tá? Mas isso acontece. As pessoas realmente têm esse pensamento. Nossa, agora eu vou ganhar menos porque tem mais gente trabalhando nessa mesma área que eu estou trabalhando. Meu Deus, os empregos agora vão acabar. Primeiro, ninguém está te impedindo de trabalhar com a faxina. Ninguém está te impedindo de ficar 10, 12 horas num chão de fábrica. Ninguém está te impedindo de perder 15 horas do seu dia dentro de um restaurante. Tá? A primeira coisa é essa, ninguém está te impedindo de fazer isso. Mas como eu disse antes, a economia, o mercado de trabalho não é algo estático, entendeu? Ele se expande, ele fica menor, ele fica maior, ele fica menor, ele fica maior. E tudo isso acontece de acordo com oferta, com demanda, de acordo com as ações humanas. E essa lei da oferta e da procura não se aplica à imigração, porque os imigrantes não são um produto. Eles não são um produto consumível, sabe? Eles são uma força de trabalho, são uma força humana que produzem o tempo todo e que geram riqueza o tempo todo. Então, meu amigo, se você quer ser um imigrante informado, se inscreva no canal Bússola Divergente. Eu considero o que eu estou fazendo aqui como um serviço social. Eu estou levando informação para pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, tá? E tem muita gente que é contra a imigração simplesmente por uma questão financeira. Só que eles partem de uma premissa errada. A premissa que se aplica às azeitonas não é a mesma premissa que se aplica aos seres humanos, porque são coisas completamente diferentes. Então, se a gente for parar para pensar na questão financeira, na questão mercadológica, ainda assim é muito melhor. E eu volto a dizer, para a gente combater o preconceito, a gente precisa informar as pessoas, tá? É através das informações verdadeiras que a gente consegue combater o preconceito, viver num país mais unido, onde as pessoas não ficam separadas, não ficam com picuinha por causa de coisa boba, porque muitas vezes as pessoas
ficam pensando nisso porque simplesmente não têm conhecimento. É claro que tem aquelas manifestações de ódio, obviamente tem. Existem muitas manifestações de ódio, sim, tá? Mas também existem pessoas que pensam dessa forma, que são contra a imigração porque não têm informação. Então, transmita esse vídeo na internet, faça esse vídeo chegar nas pessoas que precisam dessa informação. E assim, quando você sair do seu país e vier para cá, você vai também estar morando num país melhor, num país mais tolerante e num país mais consciente.